Fala galerinha, beleza? Elton Rezende de volta aqui para mais um vídeo de poker para vocês. Dessa vez reativando aqui o quadro Mãos de Poker Comentada. Então aqui recebi um e-mail do Diego Gelim, me mandou um e-mail aqui a respeito de uma mão que ele jogou e ele pediu minha humilde opinião aqui. Então eu vou aqui analisar junto com vocês essa mão que o Diego mandou para colocar a minha opinião e aí vocês decidem o que vocês acham, beleza? Então o Diego mandou um e-mail aqui para mim, ó, e disse o seguinte, simples e direto. Olá, queria saber se o fold foi certo. Início de sitting goal de 9 players, sem informações. Valeu! E aí mandou o boom aqui da mão que ele jogou. Então vamos dar uma olhadinha aqui no boom da mão do Diego e ver aqui como é que desenrolou essa mão, beleza? Então vamos lá, mão essa aqui, sitting goal 50 centavos, turbo, level 2, blinds 15, 30 e o Diego sai de eyes e valete aqui do meio da mesa. Roda em fold para ele dá raise 2x5, ok, tranquilo, fold, toma um call do small, toma um call do big e a gente vai pro flop. O flop bate Ice, Rei e 6, duas de ouros. Vamos ver aqui, check. E aí o Diego decide apostar 125. Eu gosto dessa bet aqui, normal, acertou o top pair, apostar por valor, extrair de alguns draws aí, de reis às vezes. Então, bem tranquilo essa bet aqui. E aí o player 9 ali, que não temos informação, como o Diego disse, decide dar call. Turn, bate um rei. E aí o player 9 decide sair apostando aqui. A gente já tem que começar a pensar, é uma donkey bet bem estranha. Eu confesso que eu olhei essa mão aqui, eu fiquei pensando, tentando chegar num consenso aqui do que esse cara pode estar donkey betando. E uma coisa que me veio na minha cabeça é que normalmente jogadores de 50 centavos, sitting goal 50 centavos, esses caras eles jogam muito para acertar. E às vezes quando eles acertam, eles são afobados para realmente extrair ficha. Eles acham que eles têm a melhor mão, tem que apostar para ganhar ficha. Então, pensando nesse nível de pensamento de jogadores de 50 centavos, que é a maioria do field pensa dessa forma, que tem que extrair ficha, que tem que joga para dois fatores, né? Primeiro, joga para acertar jogo. Então a galera gosta de ver flop e acertar jogo, ver flop barato, pagar para acertar, se não acertar desliga. E segundo, quando acerta jogo, eles acham que eles têm que apostar e extrair ficha ao máximo. Então aqui, seguindo essa linha de pensamento, esses dois fatores, o que eu comecei a considerar aqui a respeito do range desse cara? Eu acho que flush draw, ele não sai donkey betando esse valor aqui não. Porque como eu falei, nesse tipo de limite, esses caras normalmente gostam de pagar para acertar. Eles dão call, se não acerta, fold. É a linha padrão normal desse tipo de limite, desse tipo de jogo, tá? Então, normalmente com o flush draw aqui, ele seguiria dando check call aqui para tentar acertar o flush dele. Eu acho que sair donkey betando com flush draw aqui seria uma jogada sofisticada demais para esse cara. Então, eu não tô acreditando muito em flush draw, não, no range dele, porque eu acho que ele não jogaria dessa forma, baseado no que a gente vê nesse tipo de field, tá? E aí o segundo fator é que normalmente, como eu falei, esses caras às vezes acertam mãos de valor e acham que tem que sair apostando para realmente extrair ficha de qualquer jeito. Tem um monte de valor, tem que apostar para extrair ficha. Então pode ser sim que ele saia donkey betando com esse rei aqui e pode ser sim que ele saia donkey betando com esse ás aqui. Às vezes sai donkey betando com ás, mas pode ser bastante o rei aqui, tá? Então acho que nessa linha de pensamento aqui, esse tipo de jogador acha que tem que apostar para extrair ficha aqui. Então ele saiu donkey betando, o Diego decidiu dar esse primeiro call aqui na aposta de 330 ficha dele. E aí o River bate um valete, a gente acaba fazendo dois pares, mas não vale de muita coisa, porque na verdade os dois pares nossos continuam sendo o par de ás com o par de rei. E agora o valete aqui, que seria o segundo par, não é segundo par, passa só a ser o kicker mesmo, que a gente já tinha. Então, o vilão decide sair donkey betando all-in aqui, e aí o Diego fica com a decisão difícil aqui de dar call ou não. Então, como eu falei aqui nessa mão, eu acho que flush draw ele não faz isso, é uma jogada muito sofisticada para esse tipo de limite, acho que ele não joga o flush draw dele dessa forma, então eu não estou muito confiante que ele tenha um flush draw. Então o que sobra para a gente aqui são os reis dele e os ases. E aí, para a gente decidir é simples. Para os reis a gente sabe que a gente está perdendo, toda vez que ele tiver um rei. E para os ases agora nesse spot, todos os ases que a gente ainda estava ganhando, a gente passa a simplesmente só empatar a mão.
Por quê? Porque se ele tem, por exemplo, Ás e 2 na mão agora, ele tem par de Ás, par de rei, e agora o kicker dele não passa a ser mais o 2 que ele tem na mão, e sim o valete que está aqui no river que bateu. Então esse nosso valete agora, o nosso par de Ás aqui, acaba empatando com todos os outros ases dele. Então olha só que interessante, contra os ases dele a gente sempre empata aqui agora, nessa mão, na melhor das hipóteses, a não ser que ele tenha Ás e rei aqui. E contra os reis a gente perde. Então, se vamos supor que aqui 50% das vezes ele sai nesse all-in aqui de Ás e 50% das vezes ele sai nesse all-in aqui de rei. Isso quer dizer o que, galera? Quer dizer que 50% das vezes quando ele sai de all-in com um rei, a gente perde, certo? Então 50% do tempo a gente está perdendo e o outro 50% do tempo a gente não está nem ganhando, a gente está só empatando, a gente não ganha nada. Então acho que no longo prazo aqui dá para foldar essa mão aqui pela forma como ela foi jogada, como eu falei, pelo nível de pensamento dessa galera aqui que joga esse tipo de limite. Eu acho que aqui dá para foldar, especialmente se o Diego é um jogador que tem qualidade, que sabe que tem um nível técnico maior, ele pode explorar spots melhores do que esse aqui para tentar puxar aqui. Ele não comprometeu um pouco menos de 1/3 do stack dele, então ainda tem 1000 fichas que deixa ele no jogo aqui tranquilo. Então aqui eu acho que nesse spot, quando ele sai de all-in aqui, realmente ainda dá para foldar essa mão. E aí o Diego vai realmente decidir foldar aqui e o vilão acaba puxando a mão. Então essa é a minha opinião aqui, Diego. Eu acho que no geral você fez um bom fold sim, porque eu acho que nesse tipo de jogo os caras jogam flush draw passivamente para acertar e normalmente quando os caras acertam valor, eles jogam apostando, porque eles acham que tem que apostar para extrair ficha. Então aqui, como eu falei, os valores dele normalmente ou vai ser Ás ou vai ser rei, e contra os reis dele a gente está perdendo, contra os ases a gente só está empatando agora. Então acho que se você ainda tem um edge sobre esse field, o melhor que você faz realmente é foldar e seguir o game aqui tranquilo, beleza? Então é isso, galera, esse foi mais uma mão de poker comentada. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para você receber os vídeos novos sempre que forem lançados. E acessa lá também o blog pokernachapa.com.br, acessa lá mais conteúdo de poker para você, tem e-book gratuito por lá para você baixar, acessa lá, se divirta e vamos nessa. Eu vou ficando por aqui, galera, um abraço e eu fui!